Brasil contra Escócia ganhou contorno de jogo decisivo, com liderança em disputa e Neymar novamente no centro da expectativa. A notícia ganhou força porque o Brasil enfrenta a Escócia de olho na liderança do grupo e com a possibilidade de retorno de Neymar Júnior. Esse é o tipo de assunto que prende atenção não apenas pelo fato em si, mas pelo que ele pode provocar ao redor. Reação da torcida, debate nas redes, pressão sobre personagens envolvidos e expectativa para os próximos capítulos. Brasil e Escócia valendo liderança do grupo tem peso porque liderança muda caminho, confiança e percepção externa. Uma seleção que termina em primeiro passa a sensação de controle, uma que tropeça aumenta dúvidas e cobranças. Quando o foco é Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de no futebol, quase nada repercute por acaso. Um detalhe explode porque toca em algo que o público já estava sentindo: ansiedade, curiosidade, esperança ou medo de ver a situação sair do controle. A possível volta de Neymar adiciona uma camada emocional. O torcedor quer ver brilho, o adversário precisa se preparar para cenários diferentes e Ancelotti precisa equilibrar desempenho imediato com planejamento físico. Para entender, Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... O mais curioso é que esse tipo de episódio costuma revelar muito sobre o ambiente. Quem está confiante fala mais, quem está pressionado mede palavras, quem está em recuperação é observado com lupa, e quem viraliza sem querer pode virar personagem da semana. Em Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... Existe uma razão para o público ficar tão preso nessa discussão. Ela mistura informação com sensação de bastidor. A pessoa não quer apenas saber o que aconteceu. Quer entender se aquilo muda alguma coisa, se revela um problema escondido, se aumenta a esperança ou se coloca ainda mais pressão em quem já estava sendo observado. Na leitura de Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... Quando o assunto envolve Copa, seleção ou clubes de grande torcida, a margem para indiferença desaparece. Cada detalhe ganha lado, ganha torcida, ganha crítica e ganha defesa apaixonada. Existe também um lado de leitura emocional. Quando o público se depara com Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... Cada torcedor tenta encaixar a notícia na própria visão. Alguns enxergam esperança, outros veem risco, outros preferem esperar mais dados. Essa divisão é natural, porque futebol não é apenas informação fria, é memória, paixão, rivalidade e expectativa acumulada. Por isso a mesma notícia pode soar como alívio para uns e como sinal de alerta para outros. Esse é o tipo de jogo em que o Brasil precisa vencer e convencer. Não basta apenas administrar. A equipe também busca recuperar a autoridade. Outro ponto que ajuda a prender a atenção é a possibilidade de consequência. Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... Pode não terminar no fato inicial. Pode influenciar conversa de vestiário, decisão de escalação, cobrança pública, planejamento de clube ou seleção, imagem de personagens e até a forma como a imprensa acompanha os próximos dias. Quando uma história tem chance de gerar efeito prático, ela deixa de ser curiosidade e vira peça de um quebra-cabeça maior. Na hora de analisar, Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... O ponto de equilíbrio está em reconhecer a importância do assunto sem transformar hipótese em verdade absoluta. É assim que a análise fica mais justa e mais útil para quem acompanha. A leitura mais cuidadosa passa por uma pergunta simples: isso muda alguma coisa de verdade ou apenas aumenta o barulho em volta? Em Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... A resposta depende dos próximos sinais. Se vier desempenho, explicação clara ou decisão oficial, a notícia ganha corpo. Se nada acontecer depois, ela pode ficar como mais um retrato do clima intenso que cerca o futebol em época de grande exposição. Por isso, acompanhar Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de até o fim faz diferença. O começo chama a atenção, mas a parte mais importante normalmente aparece depois, na resposta dos personagens, na postura dentro de campo, na cobrança da torcida e na forma como a notícia se conecta com resultados. É nesse ponto que uma simples repercussão pode virar pressão real, motivação extra ou mudança de leitura sobre o momento de um clube, de uma seleção ou de um jogador. E tem mais: quando o Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de... Entra no debate, o público começa a comparar passado e presente. Lembra de situações parecidas, cobra coerência, aponta exageros e tenta prever se a história vai terminar em celebração, crítica ou esquecimento rápido. Essa comparação ajuda a explicar por que alguns assuntos duram poucas horas e outros continuam vivos por dias. Quanto maior a ligação emocional, maior a chance de a notícia continuar rendendo conversa. O olhar sobre Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de agora precisa mirar o próximo passo.
O acompanhamento agora precisa ser atento, porque notícias assim podem parecer pequenas no começo e ganhar dimensão enorme quando se conectam a resultado, classificação ou pressão institucional. No fim, Brasil encara a Escócia pela liderança com retorno de mostra como o futebol nunca é feito de um elemento só. Tem bola, tem decisão, tem símbolo, tem imagem, tem fala, tem bastidor e tem torcedor tentando juntar todas as peças. Às vezes, o detalhe que parecia pequeno vira o detalhe que todo mundo comenta. Às vezes, a manchete que parecia passageira ajuda a explicar o clima inteiro de uma semana. Brasil deve jogar pensando só na liderança ou também em recuperar confiança? Comente, deixe o like e se inscreva no canal.